pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o diálogo competitivo, a nova modalidade de licitação. Nova modalidade no direito brasileiro, porque ela já existe na Europa há muito tempo. A primeira previsão europeia aconteceu em 2004, com a Diretiva 2004/18/CE, no artigo 29. Lá estava previsto o diálogo competitivo. Mas antes de entrar nessa diretiva da União Europeia, o modelo já era utilizado por outros países. O Reino Unido e a Alemanha, por exemplo, utilizavam um procedimento de negociação. Quando eles desejavam contratar para uma situação muito complexa, eles estabeleciam uma conversa com as empresas de mercado para encontrar a melhor solução. Uma vez que a solução estava encontrada, procedia-se ao procedimento comum de licitação. Na França também havia, antes de 2004, o concurso de desempenho, uma modalidade muito semelhante, na qual a administração francesa poderia conversar com o mercado para encontrar as melhores soluções possíveis para o problema que desejava resolver. A ideia do diálogo competitivo na administração europeia, de acordo com a Diretiva 2004/18/CE, é para reduzir a assimetria da informação entre administração pública e mercado. Portanto, trata-se de uma situação em que a administração pública deseja contratar, mas não sabe como suprir aquela demanda. Então, para encontrar a melhor solução, ela abre uma rodada de negociação com empresas para que possam elas apontar qual seria o melhor meio de se concretizar o interesse público. Encontrada a solução, a administração pública poderia, então, realizar normalmente a sua licitação. Portanto, o diálogo competitivo, na Europa, serve para as seguintes situações: quando não existem soluções simples disponíveis, quando os produtos ou serviços dependem de uma solução inovadora, ou quando o contrato depende de uma negociação por conta da complexidade financeira, jurídica ou com relação aos riscos envolvidos na atividade. O procedimento na União Europeia é composto basicamente de 3 fases: a qualificação, o diálogo e o julgamento. A qualificação ocorre por meio de critérios objetivos, na qual a administração pública seleciona no mercado empresas que tenham condições de solucionar a complexidade daquela situação encontrada pela administração pública. Apenas as empresas qualificadas de acordo com esses critérios objetivos é que são convidadas a irem conversar com a administração pública. É possível, para fins de praticidade na segunda fase, a fase de diálogo, que haja uma limitação quanto ao número de empresas que participará dessa qualificação. Mas este número nunca pode ser inferior a 3. Assim, a administração europeia deve sempre encontrar pelo menos 3 empresas que possam apresentar soluções para o caso concreto em questão. Na fase de diálogo, a administração pública europeia senta-se para conversar individualmente com as empresas qualificadas. As propostas de solução são sempre sigilosas. E embora as conversas possam levar a caminhos distintos, a administração pública tem o dever de tratar todas as empresas com igualdade. Na terceira fase, a fase de julgamento, a administração pública pode mesclar soluções apresentadas por empresas diversas. Ou seja, ela não é obrigada a adotar a solução exclusivamente de uma empresa. Ela pode encontrar elementos entre todos os diálogos para fazer a sua própria solução. É com base nesta ideia que a administração pública então licitará o contrato, a obra, enfim, o objeto complexo para o qual antes ela não tinha solução. Pois bem, mas como funciona o diálogo competitivo no Brasil? A nova lei de licitações, ela adapta este modelo europeu com muita similaridade, mas com algumas distinções. Vamos vê-las. O objeto do diálogo competitivo no Brasil são inovações tecnológicas ou técnicas sem solução no mercado, ou quando a administração pública não tem condições de definir especificações técnicas que deseja. Bem, esse terceiro elemento, de quando a administração pública não consegue definir elementos técnicos, não está presente dentro do direito europeu, sendo, portanto, uma inovação da nova lei de licitações. O procedimento do diálogo competitivo inicia-se com uma fase inicial, uma fase preparatória, na qual a administração pública deverá, a exemplo do procedimento comum da nova lei de licitações, estabelecer critérios orçamentários, definir objetos, estabelecer quais empresas poderão participar, qual é a complexidade que ela deseja resolver. Terminada a fase preparatória, o procedimento licitatório será conduzido por uma comissão de 3 servidores efetivos.
Diante da complexidade da contratação, é possível que a administração pública contrate pessoa qualificada para assessorar em critérios técnicos essa comissão de 3 membros. Composta a comissão, passamos então à fase de edital. O edital deve ser promulgado com 25 dias úteis para a manifestação de interesse de empresas do mercado. E ele deve estabelecer os critérios para a seleção dos licitantes, não podendo divulgar nenhum tipo de informação que favoreça alguma empresa. Passado o prazo do edital, 25 dias úteis, a administração pública está então apta a receber as propostas de solução para o problema complexo que deseja resolver. A exemplo do que acontece no direito europeu, as propostas do diálogo competitivo brasileiro também são sigilosas, ou seja, a administração pública vai se encontrar individualmente com cada uma das empresas que deseja licitar e conversará individualmente e com sigilo com relação a qual é a proposta de solução para o problema dado. Embora sigilosa, a administração pública tem o dever de gravar e fazer a ata da reunião que aponta a solução para a empresa licitante. Essa fase de diálogo pode ficar aberta até que a administração pública encontre a melhor solução possível para o caso concreto. A exemplo do que acontece no direito europeu, a nova lei de licitações do Brasil parece apontar a possibilidade de a administração pública mesclar soluções de diversas empresas. Embora não haja uma limitação quanto ao número de participantes para fazer com que o diálogo seja mais efetivo, pode a administração pública, tendo conversado com todos os interessados em apresentar solução, mesclar diversas soluções para montar qual é a melhor proposta para o problema complexo. Encontrada a melhor proposta para o problema complexo, a administração pública abrirá um prazo de 60 dias úteis para que as empresas interessadas possam apresentar então suas propostas de contratação, suas propostas financeiras, suas propostas de execução da solução encontrada pela administração pública. Nesta fase, a proposta ainda pode ser esclarecida pela administração. Este esclarecimento não pode levar a uma distorção ou à realização de uma nova solução. Deve ser a mesma solução, mas esclarecida, com apontamentos que facilitem tanto a realização do contrato quanto a execução daquele objeto. Ao final, a administração pública escolhe qual é a melhor proposta para aquela solução que ela encontrou na fase de diálogo. Haverá então um controle dentro de um prazo de 40 dias para verificar se todo o processo do diálogo competitivo foi adequado aos princípios administrativos e constitucionais. Como podemos ver, dentro do direito brasileiro, o diálogo competitivo visa também a reduzir a assimetria de informação entre a administração pública e mercado. É um poderoso instrumento licitatório no qual, em situações complexas, a administração pública poderá encontrar a melhor solução em vez de ela própria propor como resolver o problema. Um exemplo: uma cidade pode ter problemas de abastecimento de água e teremos diversas soluções possíveis: transposição de rios, poços artesianos, construções de reservatórios. Mas nem sempre a administração pública terá o melhor conhecimento técnico para solucionar a questão. Então ela poderá chamar empresas que tenham conhecimento técnico na área para elas próprias, diante daquela complexidade, apontarem qual é o melhor caminho a ser encontrado pela administração pública. De acordo com a solução encontrada, como, por exemplo, construir um reservatório, a administração pública, então, licitará a construção daquele reservatório. É assim que se pretende encontrar melhores soluções técnicas para se atender ao interesse público com mais eficiência e efetividade, por meio dessa nova modalidade de licitação, o diálogo competitivo. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço e até a próxima!